Ele olhava para o seu filho pequeno brincando próximo a uma árvore de tamarindo e começou a falar o seguinte: foi meu tio Fernando e Juan os responsáveis pelo assassinato de Augusto e Evandro em 1987. Eles haviam descoberto que foi Evandro o responsável pela morte de minha família. Juan havia pago pessoas que foram trabalhar na fazenda dos Herrera e essas passaram a vigiar os passos do miserável, tendo, inclusive, tirado fotos dos objetos de ocultismo utilizados por ele em suas bruxarias. Mas não foi só isso. Foi conseguido fotos dele se transformando na mata fechada, além do próprio Juan ter visto Evandro se transformar dentro da mata. A minha família não foi a única vítima deste monstro. Ele já havia assassinado pessoas em Monte Rei e Guadalajara, mas foi naquela tarde de 1987 que ele e seu patrão foram exterminados para sempre da face da terra. Meu tio e Juan estavam escondidos com alguns homens na estrada deserta. Os mesmos já sabiam que os dois criminosos passariam por ali e por isso colocaram pregos na estrada. Quando a caminhonete passou, seus pneus dianteiros estouraram e, ao descer da picape, um dos capangas foi baleado no pescoço e os homens rodearam o carro fazendo todos os ocupantes descerem. Assim que Evandro desceu do carro, foi rapidamente amarrado com seu patrão em uma árvore próxima ao rio. Já amarrados e desarmados, Juan tirou a máscara que cobria seu rosto e começou a questioná-los. Dizia ele: hoje poderei dar descanso à família Altamirão del Carrillo. Foram muitos anos de investigação e, finalmente, vocês dois pagarão pelos crimes brutais que cometeram no passado, disse ele, com a arma apontada para o rosto de Evandro, enquanto Fernando fazia o mesmo com Augusto. Como assim? Que crimes cometemos? Disse Augusto, com um ar de deboche sarcástico. Não se faça de idiota. Você sabe o que eu estou falando. Você mandou este miserável massacrar a família de minha noiva e tirou de mim o bem mais precioso que eu poderia ter na vida. E não vou te perdoar por isso, disse ele, com lágrimas caindo ao chão. Sinto muito pelo ocorrido, mas eles deveriam ser mortos mesmo, pois sabiam demais. E, mais cedo ou mais tarde, isto poderia prejudicar minha reputação na cidade. Além do mais, por diversas vezes eu tentei comprar as terras de Frederico, e ele se recusou com aquela arrogância dele, disse Augusto, amarrado na árvore. Você acha que vai conseguir me segurar por muito tempo e que essas armas vão conseguir me deter? Os capangas do Frederico estavam bem armados naquele dia, mas foi inútil e eu consegui acabar com todos ali. A sua noivinha foi a mais fácil de todas. Ela tentou defender a mãe com uma espada que nem mesmo sabia usar. Foi uma pena ter que matar uma garota tão bonita e gostosa como ela, mas eu resolvi acabar com seu sofrimento, disse Evandro para Juan. Assim que ele começou a falar nesse tom, Juan pegou um taco de beisebol e começou a torturar aqueles homens ali mesmo. Fernando, que segurava uma arma com outros homens, percebeu que Evandro começou a sofrer um processo de metamorfose. Seus olhos começaram a mudar de cor, suas unhas cresciam sem parar e seu corpo parecia aumentar de tamanho. Vocês não vão sair daqui com vida e terão o mesmo destino dos Carrilhos, disse Evandro, se transformando. Sem pensar duas vezes, Fernando deu 2 tiros no capanga, mas isso parecia não fazer efeito. Como ele tinha um facão na cintura, pegou e com um só golpe arrancou a cabeça de Evandro, que aos poucos foi voltando à sua antiga forma humana. Juan, com muita raiva, acabou assassinando também o fazendeiro Augusto Herrera. Os homens que ali estavam cravejavam os corpos de Evandro e Augusto de tiro. E foi esta a única forma de acabar com aquela criatura grotesca. Certamente, se ela conseguisse se transformar, seria impossível acabar com ele e os homens sairiam todos mortos dali.
Henrico me contou todos os detalhes sobre aquele brutal assassinato. E antes de eu voltar para a casa de meu primo, ele pediu para que sua companheira fosse pegar o livro e algumas fotos dentro da casa. Quando ela voltou, trazia em suas mãos um livro antigo de capa negra. Henrico pegou o livro e me mostrou o que havia em suas páginas antigas. Ali, haviam desenhos de símbolos de magia negra, bem como demônios de diversas formas. Mas o que chamou a minha atenção era um que estava marcado em outra página, escrito em um dialeto desconhecido. Era algo que eu nunca tinha presenciado em minha vida, e para piorar, uma energia maligna parecia vir daquele livro. Henrico me contou que aquele livro ele era utilizado por Evandro, e Juan o teria conseguido através de um informante que trabalhava na fazenda de Augusto Herrera. Não bastasse só isso, ele me mostrou umas fotos no qual aparecia o empregado se transformando dentro da mata fechada. Assim que terminamos a conversa e antes de regressar para a casa do meu primo, eu fiquei me perguntando se não teria o próprio Henrico Altamira encomendado a morte do suposto capanga e seu patrão. Eu dei conselhos para ele que se livrasse do livro, pois isso não poderia fazer bem para sua família. Mas não foi só isso. Pouco tempo depois, tomei conhecimento que as autoridades locais haviam encontrado diversos restos de animais e pessoas desaparecidas próximos à fazenda Herrera, sem falar em diversos objetos de magia negra enterrados no lugar. Já em casa, na presença do meu primo, contei o acontecido e o mesmo não parecia muito surpreso, já que ele conhecia muito bem a história. Mas, para minha surpresa, ele contou algo que até a sua esposa desconhecia. O mesmo havia visitado a fazenda dos Carrilhos pouco antes de serem todos assassinados. Alfredo me pediu para ir com ele até o jardim da casa e lá ele me contou o seguinte. Nunca esquecerei do sorriso de Mariana e de seus familiares quando eu visitei sua fazenda pela última vez no ano de 1977, pouco antes de todos serem mortos brutalmente. E nunca vai sair da minha cabeça que um dia tal crime brutal poderia acontecer com sua família. Eu fico até hoje me perguntando o porquê de tanta crueldade, já que a família Carrillo não fazia mal para ninguém naquele pequeno povoado de Monte Rei. Graças a Deus, seu irmão mais novo sobreviveu, e isso só aconteceu porque ele se escondeu no porão que ficava debaixo da cama do seu quarto. Todos que viviam na fazenda foram mortos de uma forma tão monstruosa que não há explicação. Quando a polícia chegou na fazenda, junto com os médicos, na companhia de Jacinto, ainda encontrou Flávio muito ferido, agonizando, caído numa grande poça de sangue. O delegado se aproximou do rapaz, que, com muita dificuldade, ainda conseguiu narrar o que teria acontecido na fazenda Altamira. Ele teria dito o seguinte: um demônio com forma de animal selvagem invadiu as terras do senhor Frederico e saiu matando todos que encontrou pela sua frente. Aquele ser não é deste mundo e por onde passava deixava um rastro de morte. Eu estava aqui no escritório com o patrão quando escutei os homens atirarem sem parar, e muitos sons medonhos eram ouvidos por toda parte. O senhor Frederico e eu pegamos algumas armas para proteger a casa e levamos um grande susto com a porta sendo derrubada pelos corpos de Juventino e Carlito, que estavam estraçalhados e mergulhados em sangue. A porta tinha caído com os dois homens já mortos, e logo em seguida, aquele ser diabólico entrou no escritório, matando covardemente o senhor Frederico e me feriu com muita violência, disse Flávio, com muita dificuldade para o delegado Ramírez. O médico pediu para que o delegado não fizesse muitas perguntas, já que o homem estava muito ferido e tinha perdido muito sangue, mas isso foi em vão, porque em poucas horas, Flávio acabara fechando os olhos, morrendo na maca da ambulância.
Um dos policiais que caminhava em meio àquele cenário de destruição encontrou o pequeno Henrico de apenas 7 anos, chorando muito no canto do quarto, perto dos corpos de sua mãe e de sua irmã Mariana. Hoje, graças a Deus, Henrico tenta levar uma vida normal, mas isso jamais vai apagar o trauma que ele viveu naquela noite. Eu fiquei muito triste quando vi ele tão pequeno naquele cemitério sem os seus familiares. E é por isso que eu não gosto muito de comentar sobre esse assunto, pois tem pessoas que não vão compreender. A família de Henrico não foram as únicas vítimas daquele monstro. Naquele mesmo massacre dos Carrillo, outras pessoas foram mortas da mesma forma e muitos outros desaparecimentos ocorreram em povoados distantes. Mas o caso foi dado pelas autoridades como um ataque de pumas. Mas muitos não acreditam, e a investigação foi arquivada pelas autoridades policiais, disse Alfredo, limpando seu carro estacionado no jardim. Depois que voltei para o Brasil, todas aquelas dúvidas que eu tinha sobre o mundo espiritual foram caindo por terra. Peguei o Monza de meu pai e fui visitar alguns colegas em Guapimirim. Enquanto eu estava dirigindo na estrada, todo aquele relato passava em minha cabeça como se fosse um filme. E por este motivo, quase provoquei um acidente na rodovia. Mas esta não foi a única vez que eu ouvira falar de lobisomem. Quando eu conheci minha atual esposa, o meu falecido sogro contava que nos anos 40, a fazenda onde seu pai trabalhava, do sul do país, foi atacada por um suposto lobisomem. Naquela época, o seu pai havia chegado da Rússia antes da Segunda Guerra Mundial e, por este motivo, foi trabalhar em uma fazenda de argentinos que viviam no Brasil. Ele dizia que os donos da propriedade já não conseguiam viver em paz no lugar e até pensavam em voltar para o seu país de origem, já que nem os empregados queriam trabalhar mais no lugar. Era frequente aparecer gado e galinhas mortas pela manhã. Quando caía a noite, os cachorros não conseguiam ter paz e latiam por toda a noite. E isso só acabou quando ele cavou uma cova próximo da estrada da fazenda. E naquela mesma noite, quando foram ver o que seria o causador daquelas perdas na fazenda, encontraram uma criatura diabólica dentro do poço. Era um tipo de lobo negro, com uma grande estatura. O meu sogro contava que o dono da fazenda descarregou uma arma que tinha em cima do bicho e pouco tempo ele foi voltando à forma humana. Segundo ele, aquela besta seria um fazendeiro que era vizinho da fazenda. O patrão mandou esquartejar o seu corpo e queimá-lo em uma mata fechada. Os familiares desse fazendeiro procurou por ele e nunca mais tiveram notícias. Meu amigo contava toda essa experiência que o mesmo havia vivido no México e não me resta nenhuma dúvida que ele falava a verdade, pois ele é muito conhecido pela sua sinceridade. Ele contava toda aquela história com riqueza de detalhes enquanto dirigia um Monza 1986. E o que mais chamava a atenção era a paisagem na estrada. Em poucos minutos estávamos chegando na casa de um amigo que ele tinha em Volta Redonda. Ficamos o dia inteiro lá conversando e não restava nenhuma dúvida de toda a história contada por ele. Sim, aquela história era verdadeira. Tenho certeza que assim como existe o bem, também existe o mal, pois, semana passada, assisti em uma rede de televisão que um suposto lobisomem teria sido avistado no Paraná. Mas suas características eram diferentes do qual fora relatado pelo meu amigo de Nova Iguaçu, que o lobisomem que atacou a família Carrillo tinha característica felina e canina, muito diferente dos que são contados por aí. Gustavo me contou toda essa história sempre que ele me dava carona, quando eu ia direto da faculdade para a casa de meus parentes que vivem na região de Magé, aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma boa noite para todos.